Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAP. Hoje nós iniciaremos a nossa entrada dentro da cinemática escalar. Espero que estejam todos preparados para essa jornada, que já tenham entendido um pouco sobre o movimento, porque agora a gente já vai entrar na velocidade e no tempo, e também vamos falar sobre a trajetória. Esse primeiro ponto aqui a gente vai ser bem simples, que a gente vai falar da velocidade escalar em relação à trajetória, tal, a distância. Conforme a gente for passando, aí a gente vai falar sobre deslocamento, certo? Por enquanto vamos pelo mais simples, trajetória. Consideremos uma partícula percorrendo um trajeto, uma trajetória que pode ser retilínea ou cheia de curvas. Então nós definimos uma trajetória de um ponto que pode ser tanto assim quanto retilíneo. Nem tão retilíneo tá. Imagine que isso aqui seja retilíneo. Pronto, agora ficou melhorzinho. Como está descrito lá, pode ser tanto de curva quanto retilíneo. Nós temos aqui uma trajetória. Durante seu movimento, a partícula poderá percorrer alguns com maior rapidez e outros com menor rapidez. Intuitivamente, diríamos com alta ou baixa velocidade, ou seja, pode estar indo com mais velocidade ou menos velocidade. Poderá inclusive dar uma parada temporária de algum ponto da trajetória. O que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo que essa partícula ela pode não ser direta, mas ela pode ir com mais velocidade ou menos velocidade. E também, inclusive, ela pode parar. Que aí nós chegamos ao ponto que nós chamamos de média. Pois não interessa para nós, em primeiro momento, a gente saber quantas vezes parou, se andou, mas a gente vai tirar uma média através da trajetória. Vamos agora aos elementos da trajetória. Os elementos da trajetória. Primeiro, vamos falar sobre a distância, que é a distância percorrida de uma partícula, porque se é uma trajetória, existe um ponto inicial e um ponto final, certo? Ou seja, a gente tem aqui as duas trajetórias, o ponto inicial aqui vai ser o A e o ponto final aqui vai ser o B. Então aqui nós temos um ponto final e um ponto inicial, a mesma coisa dessa linha reta aqui, que a gente pode chamar esse ponto de A e esse ponto de B. Aqui nós temos a distância, que nós vamos definir como D por enquanto. Então esse é o primeiro ponto, a distância. Só que essa distância, como já foi falado naquela intuição que a gente estava fazendo lá sobre a velocidade, existia um ator aqui, que também estava junto com a medição. Esse ator é o que nós vamos falar aqui agora. Nós estamos falando do tempo. Só que não é qualquer tempo, mas aqui estamos medindo o intervalo de tempo de A até B. Ou seja, aqui existe um elemento a mais, que é o famoso deltinha. Esse deltinha significa uma diferença. Aqui nós estamos tirando a diferença, a famosa soma da diferença. É isso que esse deltinha está dizendo. Quando nós calculamos uma trajetória, nós queremos saber a diferença. Por isso que cai o delta aqui, que é o menos. É um símbolo especial. Vamos ler aqui um pouquinho. Δt é um intervalo do tempo decorrido para que a partícula vá de A até B. Esse tempo é contado a partir do instante que ela passa por A até o instante que chega ao B. Aqui nós temos o terceiro elemento, que nós vamos colocar aqui como T, mas lembre-se que é o ΔT. Aqui estão todos os elementos básicos da velocidade escalar, que é a distância e o tempo. Com isso, nós conseguimos calcular a velocidade de forma escalar, tá certo? E aqui a gente tem um ponto muito importante, que é a questão por que é ΔT e em cima é só a distância ou a trajetória. Isso tem um porquê, tá certo? O porquê é que não estamos querendo saber o deslocamento exato da partícula. Aqui nós só queremos saber a trajetória, a velocidade da trajetória que a gente vai chegar à velocidade média. Mais para frente a gente vai ver esse ator que nós conhecemos como deslocamento.
Aqui a gente não está se importando com o deslocamento, está se importando com a trajetória em forma de distância total. Isso é muito importante vocês entenderem que existe uma diferença entre distância e deslocamento, porque quando nós entramos em deslocamento, esse D aqui vai se tornar um deltinha também, mas isso é mais para frente. É bom vocês visualizarem essa questão aqui. Para esse cálculo aqui, a ideia é essa: aqui em cima vai ser mais e aqui em cima vai ser menos. É interessante essa particularidade aqui. Então vamos prosseguir. Agora a gente aprendeu que existe uma trajetória, beleza. Só que essa trajetória, como foi dito anteriormente, ela pode ser de várias formas. Ela pode ser em alta velocidade, baixa velocidade, pode até parar em algum trajeto. Ou seja, nós não temos a parte instantânea da trajetória. Isso iria requerer cálculos mais avançados. Aqui, para a gente conseguir saber, a gente ia ter que fazer um cálculo da área através das integrais, que a gente vai ver no futuro aí. Eu pretendo botar aqui a parte do ensino superior também, que a gente vai lidar com limites, etc. Só que aqui a gente não vai lidar com isso. Ou seja, a gente não vai querer saber a parte instantânea da coisa. Nesse primeiro momento aqui, a gente vai ir pela média, o que nós chamamos de velocidade escalar média, que é o próximo assunto. A velocidade escalar média, ela corresponde à velocidade escalar a ser mantida constante durante todo o trajeto AB para que o móvel o percorra no mesmo intervalo de tempo ΔT. Vamos entender como é que funciona isso. Então a gente tem uma trajetória aqui. Vamos supor que aqui é um morro tal. A trajetória ela começa aqui no ponto A, vai até o ponto B em determinado tempo, em determinado ΔT. Vamos supor aqui que levou 40 quilômetros para você percorrer isso daqui. Aí vamos supor que a velocidade média daqui tenha dado 10 quilômetros. Isso significa, se isso aqui no caso, se a velocidade média tiver dado como resultado 10 quilômetros, isso significa que seria necessário 10 quilômetros para uma pessoa fazer essa trajetória e você demorou 40, ou seja, você parou em algum canto ou diminuiu a velocidade em algum canto que demorou muito mais do que a velocidade média. Então espero que vocês tenham entendido essa ideia, que a velocidade média ela calcula uma média entre as distâncias, conforme o ΔT, que é o tempo. Ou seja, se uma pessoa tivesse a 10 km, ela conseguiria fazer esse trajeto. É uma média do trajeto. E se você demorou aqui 40, você demorou 4 vezes a mais o trajeto. Alguma coisa aconteceu, certo? Então essa é uma ideia bem básica mesmo da velocidade média. Lembrando que aqui é quilômetros por hora, tá ok? Quilômetros por hora, que é a parte do tempo aqui. Agora que vocês se familiarizaram com um pouquinho da diferença que faz a velocidade média, vamos ver esse exemplo aqui, que é o mesmo que eu botei aqui. Um percurso de A a B com comprimento de 120 km e esse carro percorre a 2 horas, ele demora 2 horas para cumprir essa trajetória de 120 km. A pergunta é, qual é a velocidade média? Então vamos lá, vamos entender que está tudo aqui. Então o carro ele faz uma trajetória de A até B, que é igual à distância de 120 km por hora em 2 horas. A formulinha que a gente já sabe que é o que? A velocidade média ela vai ser dada pelo D sobre o delta. Vou botar como D maiorzinho T, delta T. Aqui está a fórmula. A gente vai fazer a distância dividida pelo delta T. Lembre-se que não é o T, é o delta T.
Então, se uma pergunta estiver dizendo, por exemplo, que ele saiu às 3 horas e chegou às 4, você tem que deduzir que o ΔT é o menos o B menos o A, se tiver uma pergunta desse jeito. Mas nesse caso aqui, ele botou já 2 horas, que é a diferença. Já é o resultado, isso aqui é o resultado da diferença do delta, já de uma vez. Então aqui é bem exemplificado mesmo o negócio. No caso aqui vai dar 120 dividido por 2, que é a ideia do que? Desse cálculo aqui, ó. A velocidade média vai ser dada por aqui, que é a metade de 120 km. Ou seja, no caso, nós teremos aqui 60. Ou seja, para esse... É bom você visualizar isso que eu estou dizendo para você. Nesse percurso aqui, de 120 km, levando 2 horas, a média é 60 km. Isso significa... Explorando mais esse resultado, vamos explorar mais um pouquinho esse resultado. Isso significa que se ele andar 60 km, ele em 2 horas consegue percorrer 120 km na questão da distância. É isso que significa isso aqui, que ele a 60 km ele pode chegar em 2 horas, ele pode percorrer. Vai demorar 2 horas para ele percorrer 120 km. Aí aqui vem a brincadeira da modelagem dentro da física. Como por exemplo, eu quero 1 hora. Se eu quiser terminar esse percurso em 1 hora, eu tenho que dobrar o tempo. No caso, em vez de eu fazer 60 km, eu vou fazer 120 km. Como minha média, eu preciso de uma média de 120 km por hora para conseguir chegar em 1 hora, percorrer que eu consiga percorrer esse percurso de 120 km em 1 hora. Espero que vocês tenham entendido e absorvido essa ideia aqui, que dá para você fazer muita coisa em cima disso. Você conseguiu coordenar os seus horários de saída de casa, de trabalho, esse tipo de coisa. Esse tipo de cálculo poderia ajudar você a entender mais, por exemplo, uma entrevista de emprego. No caso, o que você precisa saber é a distância e o tempo que leva. No caso, você já precisa ter ido a esse lugar alguma vez e ver quanto tempo você demora para conseguir chegar a uma média de velocidade que você precisa ter. Isso é um ponto interessante. Existem 2 dados que você precisa ter: a trajetória e a diferença de tempo que existe. Então pega a visão aí vocês aí dessa ideia aqui, que pode ajudar vocês a se organizar, tá certo? Então por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.